Bem, boa tarde, meu nome é Joyce Roma, sou hepatologista e estamos aqui para discutir sobre o uso do PET no manejo do paciente com carcinoma hepatocelular. Nós vamos apresentar um caso clínico e em seguida vamos discutir algumas questões sobre o dia a dia e a sua importância nos pacientes hepatopatas com CHC. Vamos lá. Esse é um paciente de 58 anos, portador de uma cirrose hepática pelo vírus C, tratada com RVS, com hipertensão porta clinicamente significativa. No ato do diagnóstico, ele tinha uma alfa-feto de 114. Por conta dessa alfa-feto, o ultrassom não demonstrou nódulo. Nós pedimos uma ressonância que foi realizada em abril de 2019, evidenciando um nódulo compatível com carcinoma hepatocelular. A TC de tórax no estadiamento não mostrou metástase. Esse paciente foi listado e encaminhado para transplante de fígado, na época era um BCLC-A, e foi submetido a uma quimioembolização como ponte para transplante em agosto de 2019. Nessa época, ele teve um bom controle, demonstrado por uma ressonância com uma resposta completa, e uma alfa-fetoproteína que cai de 114 para 36. Ele foi submetido a um transplante de fígado em outubro de 2019, com o fígado transplantado demonstrando ausência de invasão vascular, mas presença de 20% de células tumorais viáveis. No decurso do pós-operatório, ele rejeitou, foi um paciente que precisou de uma necessidade maior de imunossupressão, e as tomografias de ressonância realizadas conforme o protocolo pós-transplante foram realizadas dentro do tempo, que nós fazemos com o terceiro mês, sexto mês, nono mês, um ano, e durante esse primeiro ano, entre o nono mês e o 12º, ele começou a apresentar aumento de alfa-fetoproteína, apesar de não demonstrar imagens nos exames de controle. E nesse paciente a gente verificou que tinha um linfonodo infracarinal que vinha aumentando, apesar de não era um linfonodo acima de 2 centímetros, mas era um linfonodo que chamou a atenção e por conta disso pedimos um PET. E no PET scan mostrou uma captação nessa região infracarinal, demonstrando que poderia ter um possível foco da recidiva tumoral. E aí eu queria perguntar para vocês, começando a discussão, se só por conta disso eu posso fazer um diagnóstico de uma recidiva do CHC pós-transplante, qual é a conduta de vocês, isso mostra prognóstico? Aline, você pode começar? Bom, primeiro eu queria agradecer a organização do congresso e a Joyce por a gente estar aqui hoje nesse bate-papo, E um caso bem interessante, Joyce? Primeiro, por ser um paciente que não tinha grandes fatores de risco de recidiva tumoral pós-transplante. Não tinha invasão vascular, a alfa-fetoproteína pré-transplante era baixa, e ele tinha uma necrose parcial, tinha uma boa resposta ao tratamento. Então, a princípio, é um paciente que não costuma recidivar, a chance é menor. Uma coisa bem interessante foi a elevação de alfa-feto, que é a coisa que a gente vê nessas recidivas pós-transplante. Então é comum acontecer da alfa-feto começar a subir, e a gente não localizar onde está esse tumor. Eu já tive pacientes que aconteceram isso, Bom, falando especificamente do PET, e desse linfonodo, na verdade o PET ele não é diagnóstico, A gente não utiliza tanto o PET no contexto do carcinoma hepatocelular, pois é um tumor que não costuma captar no PET, Ele geralmente quando capta são tumores mais agressivos, justamente tumores metastáticos, Muitas vezes denotando ou um tumor menos diferenciado, ou quando tem captação hepática até tem uma correlação com invasão microvascular. Então acho que é interessante no sentido de alertar a gente para existir ali uma suspeita tumoral, mas não tem nem como a gente garantir que seja realmente um carcinoma hepatocelular. Pode ser inclusive a metástase de outro tumor, que também pode acontecer no contexto pós-transplante. Então seria fundamental uma confirmação histológica desse linfonodo para a gente ter certeza que seria um carcinoma hepatocelular. Não sei se os meninos quer falar alguma coisa sobre o PET? Sim. Bom, o desempenho do PET em carcinoma hepatocelular, ele não é significativamente superior em comparação aos exames convencionais, na verdade ele é até inferior. Para diagnóstico tem uma limitação muito grande, sobretudo quando nós estamos falando de diagnóstico de doença inicial, por alguns motivos, Um deles é que o fígado tem uma captação fisiológica, então uma detecção de um nódulo hepático de carcinoma hepatocelular nem sempre é possível através do PET, sem um exame contrastado convencional, porque o fígado já tem uma captação fisiológica e muitas vezes o nódulo não aparece com uma captação aumentada em relação ao fígado normal.
A outra questão é que a maioria dos carcinomas hepatocelulares não expressa na sua membrana receptores GLUT, que são o que internalizam o fluorodeoxiglicose, que é o contraste utilizado, o radiotraçador utilizado para sinalizar a alteração da imagem. Isso faz com que as células de carcinoma hepatocelular, na maioria das vezes, não internalizem o radiotraçador e não emitem sinal na presença de um tumor. A outra questão é que as células de carcinoma hepatocelular metabolizam mal o FDG, porque elas expressam pouco hexoquinase, que é uma das enzimas necessárias para o radiotraçador entrar na célula e emitir o sinal, e por isso existe uma limitação muito grande para diagnóstico. Os tumores pouco diferenciados, que são uma fração dos carcinomas hepatocelulares, captam o FDG e emitem sinal, e por isso eles são mais facilmente detectáveis quando é feito o PET. Então, para esses tumores em si, eles podem, de fato, ajudar no diagnóstico, mas com desempenho que não supera o que nós já temos em relação aos exames convencionais, com os padrões dinâmicos de contraste, por exemplo. Para detecção de metástase, que talvez seja o caso, um cuidado que tem que ter é que o PET é um exame extremamente sensível e por isso ele pode ter uma alta taxa de resultados falsos positivos. E o paciente com cirrose ou hepatopatia e, sobretudo, o paciente pós-transplante tem uma série de diagnósticos diferenciais que podem apresentar a captação. Por exemplo, infecções oportunistas, mecanismos reacionais por uso de medicamentos concomitantes, hepatopatias do tipo hepatites virais que eventualmente possam estar ativas, sarcoidose secundária. Então, existem outras causas que mostram captação no PET que não necessariamente são recidivas tumorais. Então, para o segmento em si, para diagnóstico, ele não deveria ser considerado suficiente, a não ser que outros comemorativos sejam muito claros, do tipo uma lesão que surgiu num sítio típico de metástase, uma alfa-fetoproteína aumentada, mas por ser um exame caro, ele talvez deva ser sempre deixado como opção e não como padrão de segmento e diagnóstico. Uhum. Ótimo. Esse paciente, ele fez um EBUS, né, fez uma biópsia por broncoscopia e confirmou uma recidiva do carcinoma hepatocelular. E a gente vai discutir as próximas questões relacionadas ao caso e fora do caso também. Vamos lá. Será que o PET scan ele pode ajudar a refinar melhor essa seleção de pacientes em fila de transplante? Isso é bem controverso, né, Joyce? Assim, tem alguns estudos que tentam justamente correlacionar a captação no PET, no paciente com CHC, com o prognóstico, né, justamente por serem tumores menos diferenciados, que costumam captar, ter uma correlação com invasão microvascular. Então, tem alguns estudos que sugeriram isso. É uma coisa que a gente ainda não usa na prática, né, e talvez a gente precise de maiores estudos, randomizados, controlados, que possam embasar essa conduta. Acho que Léo foi muito pertinente em falar do custo, né? Exato. A maioria dos serviços de transplante, pelo menos no Brasil, é público. Então, acho que iria adicionar um custo que a gente tem outros marcadores que a gente consegue já fazer esse estadiamento de forma adequada e prever esse prognóstico a médio e longo prazo pós-transplante sem a necessidade de um PET. Então, ainda não estou muito convencida. Não, com certeza. Tem um trabalho, um artigo oriental, né, que normalmente eles fazem mais transplante intervivos lá, que mostra quando eles indicam transplante intervivo fora dos critérios de Milão, quando associado o PET à alfa-fetoproteína, eles conseguiram o mesmo resultado dos pacientes que estavam dentro do critério de Milão, ou seja, uma alfa-fetoproteína baixa, com PET, com SUV baixo, sem captação, eles tiveram o mesmo resultado. Então, acho que é algo que a gente poderia ter como uma ferramenta maior para utilizar nos pacientes com melhor prognóstico ou com pior prognóstico de transplantar rápido, né? Eu acho que uma ferramenta a mais que a gente pode ter ainda para os próximos anos, né? Que a gente subutiliza, né? Talvez nos casos de downstage ou nos casos de intervivos, eu acho que é uma coisa que a gente às vezes ultrapassa, né? As fronteiras, eu acho que talvez seja uma coisa interessante. E até em casos para ressecção também, né? Aquele paciente que é candidato à ressecção, mas tem uma alfa-fetoproteína muito alta, e você quer ter certeza de que ele não tem, né, metástase extrahepática, também é um outro contexto que talvez possa ajudar. A gente tem que realmente, né, tentar ao máximo personalizar caso a caso, né? Acho que esse estudo que você falou é muito interessante, e até ele fala o contrário também, que os pacientes que estavam no critério de Milão, mas tinham um PET positivo, iam pior, bem pior também, né? Então assim, acho que o inverso é verdadeiro também. Eu acho que a gente falou, todo mundo falou muito bem, acho que é de tentar
deixar bem personalizada a questão da indicação do PET. Eu acho que assim, a gente tem no critério de Milão uma questão morfológica, né, mas tem que tentar entender do ponto de vista também, eu acho, metabólico, se possível, o tumor, e tentar ver a parte biológica do tumor mais ou menos agressivo, como você mesmo falou muito bem, Aline, que tem PET positivo, tem mais chance de doença microvascular. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas acho que a gente biopsia pouco, talvez. Eu entendo hoje em dia, eu acho até a dificuldade da biópsia, a gente entende, são tumores heterogêneos, são tumores, às vezes, que podem ter mais de um nódulo, mas acho que a gente biopsia pouco, eu acho, o carcinoma hepatocelular. Acho que a gente está no momento, ou atualmente, que a medicina avançou, a parte de diagnóstico avançou, né? A gente tem hoje em dia a radiografia intervencionista, a gente teria chance, eu acho, de ter mais uma análise fidedigna, até molecular do tumor, entender melhor esse tumor, né? Então eu acho que assim, eu utilizaria mais nesses casos mesmo do PET, né? Ou paciente que tem o pré-transplante e tem algum critério de risco, que está na dúvida, realmente uma alfa-feto mais alto ou não, ou um caso que o paciente, como no seu caso, vem aumentando o alfa-feto sem diagnóstico com os exames de imagem convencionais. Acho que é isso, é personalizar cada vez mais e usar com bastante parcimônia o PET. Não é o exame nosso padrão para carcinoma hepatocelular, para usar em casos de exceção, eu acho. Esse último guideline americano, que saiu, ele ainda vai sair, né? Não saiu ainda, né? Ele já cita o PET também com a avaliação da recidiva do CHC, mas não como o primeiro exame, lógico, dentro do contexto de não aparecer nódulo na tomografia, na ressonância, e você pode utilizar o PET também como uma ferramenta que possa auxiliar também sobre ele, nessa questão. Uma questão talvez também é a questão da logística da fila de transplante, né? Então, se isso for incorporado, se isso tiver de fato um papel em seleção, assim, antes eu gostaria de dizer que eu acredito que a gente já tem ferramentas muito boas para predizer risco de recorrência, do tipo tamanho, alfa-fetoproteína, outras coisas também que são boas. E com isso a gente consegue um sucesso bastante interessante em pacientes transplantados, né? Tanto que as taxas de recidiva em pacientes que são transplantados dentro de critério é bastante aceitável, eu diria. A questão do PET ser usado para refinar a seleção de pacientes, ela é interessante porque pode predizer, por exemplo, pacientes que têm tumores mais indiferenciados e que por isso recorrem mais, mas por outro lado a logística disso dentro de uma fila de transplante pode ser complicada, no sentido de que em que momento nós vamos fazer antes de listar o paciente listado, e uma vez ele listado, que características que nos fariam tirar ele da lista, e se naquele momento que o paciente ficou 3 a 6 meses numa lista, a gente vai tirar ele no 6º mês, puxa, ele perdeu um tempo em que a gente deixou a doença sob um planejamento e que vai ser tudo revertido por um achado de um exame feito de véspera ou de algumas semanas antes. Então acho que obviamente a detecção de doença extrahepática tem que ser uma contraindicação para o transplante em lista, mas a gente usar desfechos substitutivos para predizer um risco futuro e eventualmente tirar um paciente de lista ou realocar ele dentro de uma lista pode ter implicações um pouquinho mais importantes. Então, acho que o PET ele pode, às vezes, até ser um fator de tratar o paciente de uma maneira inadequada e retardar um tratamento, eventualmente, que possa ser efetivo. Ainda tem um outro ponto, né, Léo, que a grande maioria dos pacientes são tratados em lista, né, fazem um tratamento ponte, o que vai gerar uma resposta inflamatória, né? Então, assim, se você faz antes do tratamento ponte, isso geralmente vai estar bem longe da época que o paciente vai transplantar. Por outro lado, se você faz depois, o próprio tratamento ponte, ele vai ter uma resposta inflamatória e provavelmente o PET vai captar não pela neoplasia, mas pela própria inflamação que está ali associada. Então, esse timing também é uma coisa que é confusa. Talvez a gente precisasse realmente em protocolo de pesquisa, sim, né, para poder avaliar. Mas na rotina, eu acho que é uma coisa que está longe da gente incorporar na prática na maioria dos casos. Acho que só em casos selecionados. Concordo. Pode ajudar a predizer quando o transplante hepático pode ser oncologicamente fútil? Então, acho que é isso que a gente falou. Talvez só nesses... Né? Acho que já discutimos. Acho que só nesses casos que a gente tem a dúvida com alfa-feto alta, mas que ainda está dentro do critério, né? Uma alfa-fetoproteína muito alta, sem tumor em outro lugar, talvez isso possa ajudar, mas acho que os métodos que a gente tem já são bastante suficientes. Acho que eu diria talvez que possa ter um papel não no sentido de predizer se é fútil, mas talvez de eventualmente programar um segmento mais estrito para o paciente. Então, se o paciente tem uma alta captação num PET pré-transplante, talvez esse paciente, por ter um risco maior de recorrência, ele deva ser seguido pós-transplante
uma maneira diferente, né? É a próxima pergunta. No caso apresentado, poderia nos informar pior prognóstico se o PET foi feito antes do transplante? Sim, com certeza. Não é? Sim, sim. A gente sabe que o paciente que tem um tumor que capta no FDG também são tumores mais diferenciados, né? Até mesmo pensar em tratamento, né? Exato. Uma adjuvância, algo Exatamente, desse tipo. E na avaliação de metástase extrahepática, há alguma evidência? O que se tem na literatura sobre isso? O que se tem do PET que ele é melhor, né, para captar, como falou, não é um exame o PET. Mas é importante, tem o PET com FDG, né? Ele não é ideal para diagnóstico. A gente tem fora do Brasil o PET com colina, né? Ele teoricamente seria um PET para doenças mais indolentes, só para a gente fazer troca-se o radioisótopo, né? Então o PET que a gente faz aqui no Brasil, que seria com FDG nesses casos, né? A princípio é um método que seria interessante, eu acho, para poder ter doença extrahepática, não para doença, realmente é para metástase, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é interessante, a gente consegue, apesar de não ser um tumor, geralmente para o tumor, ele é um tumor mais indolente, né? Não é um tumor que capta tanto no FDG. Eu tentaria deixar, como a gente falou, mais para os casos de dúvida, eu selecionaria mais em quem fazer o PET, porque a gente pode ter tanto falsos positivos, né? A gente mora num país que pode ter doenças inflamatórias e outras, como ali o próprio Leonardo falou, né? Ter doenças inflamatórias, doenças infecciosas, e pode também ter o falso negativo por ser um tumor que não capta tanto o FDG. Então, assim, eu faria, acho que o papel dele maior é realmente na avaliação de metástases extrahepáticas, né? Mas, assim, em casos muito selecionados. Exato, acho que a mensagem que é para ficar que naqueles que não identificaram, né, nos exames convencionais, você pode partir para o PET com uma ferramenta a mais para sugerir algum diagnóstico, né? Mas a gente tem que deixar claro que não é diagnóstico, né? Levaria prognóstico. No contexto do transplante tem essa coisa interessante, né? Assim, eu já tive uma série de casos de pacientes que começavam a aumentar a alfa-fetoproteína, como eu comentei antes, e você não identifica o local, né? Exato. E como 50% dos transplantados, eles têm recidiva extrahepática, você tem aí talvez uma ferramenta quando os métodos convencionais não conseguirem identificar onde está esse tumor, aí você consegue de uma forma mais precoce identificar e agir, né? Tratando esse paciente. Então talvez aí seja um cenário interessante. Exato. E existe alguma perspectiva do uso do PET em identificar os tipos de carcinoma hepatocelular que apresentam pior resposta à imunoterapia? Será que o PET pode nos guiar naqueles pacientes que vão responder, se não vão responder? Tem artigos que falam que tem uma captação diferente naqueles que têm resistência à via da beta-catenina. Será que isso pode nos ajudar a guiar melhor o tratamento? Com esses estudos pequenos, assim, não sei, o Léo, assim, pouca coisa, estudos fase 2, um que eu vi que achei interessante, é um estudo que eles fazem uma relação, né, entre o SUV máximo do nódulo, né, da lesão, sobre o SUV máximo do fígado em si, né, e aí se essa relação for maior do que 3, geralmente, a gente considera como sendo um tumor de pior prognóstico, vamos dizer assim, né, então a gente pensaria, nesse caso, que se poderia ser um tumor que responderia melhor também à imunoterapia, né? Eu acho que isso está muito ainda, acho que os trabalhos são muito iniciais, né? Isso não tem nada ainda muito definido, porque a gente não tem um marcador, como a gente tem no câncer de pulmão, ou como não tem em outros tumores, câncer de bexiga, tipo o PDL1, né? Você consegue ter uma avaliação de um biomarcador para resposta à imunoterapia, né? Eu acho que tirando talvez só a instabilidade de microsatélite de alta frequência, seria um agnóstico, vamos dizer assim, né? Não conheço outro biomarcador que sugeriria resposta à imunoterapia, não sei se eu... Eu acho que ainda é tudo muito experimental, baseado em estudos pequenos, mas, por exemplo, uma alta captação com PET-FDG sugere uma doença mais indiferenciada, e alguns carcinomas hepatocelulares podem sim diferenciar, por exemplo, com diferenciação neuroendócrina, diferenciação pequenas células, que são situações mais raras, mas que em geral estão associadas a doenças bastante agressivas e com rápida disseminação, e esses casos podem ser tratados diferentemente por essa diferenciação. PET colina, né, que você comentou há pouco, uma modalidade de PET, um radiotraçador um pouquinho diferente, que ele se baseia
em captar fosfatidilcolina, que é um fosfolípide de membrana, e parece que os CHCs que captam mais colina, eles estão mais associados a mutações beta-catenina. Então parece haver uma relação de alta captação da colina com mutação beta-catenina. E a mutação beta-catenina parece ser um marcador de resistência à imunoterapia. Então talvez é um campo a ser explorado, então captações de PET-colina e respostas à imunoterapia pode ser algo que possa direcionar a gente no tratamento a depender do que os estudos mostrarem, e talvez uma alta captação no PET-FDG denote uma doença em que possa ser explorado mecanismos de indiferenciação, por exemplo, como a biópsia, e vendo se aquele tumor tem uma indiferenciação ou uma diferenciação neuroendócrina, pequenas células, que possa receber um tratamento direcionado para essa diferenciação e não para um CHC clássico, como habitualmente é tratado. Eu acho que a gente fechou aí com chave de ouro, né?